que ele é produzido. Quais são esses impactos, né? Então, desse modo, como a gente tira o etanol à medida que ele é produzido, né, se elimina aí o efeito, né, o inibitório que o etanol exerce sobre esse biocatalisador, né? E o processo, então, ele se torna mais produtivo. Então, esse era o conceito que a gente tinha na academia, né? Falei assim, legal, vamos investigar, então, um pouco esse processo e, com isso, vamos ver quais são as consequências que isso acarreta, né? Bom, só para, né, um pouquinho, explicar um pouquinho que é a questão do fenômeno que está envolvido, né? Então, a fermentação alcoólica, né, ela pode ser descrita por esse modelo que está aqui. Tá? Esse é um modelo cinético, esse modelo descreve o crescimento celular, né, mas a produção de etanol, de certa forma, ele é relacionado pelo termo aqui do crescimento celular. Tá? Esse aqui seria, no caso, a maior, né, o μ0 aqui, né, que eu aponto ali, ele seria a maior velocidade, né, possível de se obter numa biotransformação se não houvesse os fatores de inibição, como o etanol, como a própria biomassa e como a presença aqui dos açúcares, certo? Bom, vamos então, né, dar um destaque aqui na questão do etanol, o fator de inibição que o etanol exerce sobre o processo, tá? E chamarei esse fator de inibição aqui, né, esse termo aqui, como um fator de inibição, tá? O que vem a ser esse fator de inibição? Né? Então, pela cinética, né, que se desenvolve dentro da engenharia química, né, nós temos aqui um termo, né, que a gente chama de concentração máxima de etanol. Né? Então, o que significa esse termo aqui? Né? É a máxima concentração de álcool que a levedura suporta. Valores acima desse patamar, né, a levedura praticamente morre, né, vamos dizer assim. Então, esse termo aqui, só para entender um pouquinho, né, então, quando nós... dados de literatura, esse termo está próximo de 140 gramas por litro. Tá? Isso varia conforme o processo, conforme o microorganismo utilizado. Tá? Então, quando a concentração de álcool nas dornas atinge o valor, vamos supor aqui, de 140, então 140 por 140 dá 1, 1 menos 1, 0, então 0 que multiplica tudo, anula a velocidade de transformação. Certo? Bom, então, os processos atuais trabalham, né, em média com 100 gramas por litro, certo? Que gera aqui, né, um fator de inibição, vamos dizer assim, um penalizador, né, um pedágio da velocidade de transformação, na ordem aqui de 0,1. Se a gente conseguir reduzir, né, esse patamar para 40 gramas por litro, ou seja, tirar o álcool à medida que ele é produzido, mas mantendo em níveis aceitáveis pela levedura, certo? Ele será penalizado somente pela metade, ou seja, né, eu saio de 0,1, tenho uma velocidade de 0,5, né, que isso faz que ocorra um aumento da produção, aí, da velocidade de transformação aí de aproximadamente 5 vezes. Tá? Na prática, nós já conseguimos observar valores próximos de 3 vezes a velocidade do processo. É lógico que essa equação aqui, né, se a fermentação estativa ela for implementada, ela deixará de ser válida, né, porque entra um novo agente penalizante, né, que não é mais a presença do etanol, mas sim a presença das condições osmóticas do meio. Ou seja, né, o excesso de açúcar faz com que, né, a própria levedura perca um pouco da sua atividade, certo? Bom, isso aí é o fundamento teórico, né? Então, quais são as implicações disso? Olha, se eu tiro o fator, né, inibitório, né, o que é a presença do álcool, né, teoricamente a gente rompe a barreira da concentração de açúcar, né, que eu posso colocar para fermentar num processo. Essa barreira hoje, né, nós estamos falando aí em mais ou menos 20 brix de açúcar fermentescíveis, né? Isso gera um teor alcoólico aí de mais ou menos 11 GL, até um pouquinho mais. Né? Então, a gente consegue romper essa barreira, ou seja, né, o processo fermentativo atual ele se torna um processo, vamos dizer assim, turbinado. Né? Só para vocês entenderem um pouquinho também, nós não estamos falando em nenhum momento, a princípio, né, embora tenha alguns números que indicam uma pequena melhora no rendimento, né, mas nós estamos falando sempre de melhoria de produtividade. Tá? A analogia que eu faço aqui é como se eu saísse, né, eu moro em Campinas, então como se eu viesse de Campinas a São Paulo, né, com uma Ferrari sem radar, sem pedágio, eu fizesse esse mesmo caminho, né, num tempo muito menor do que se eu viesse de bicicleta. Né? Então, o processo da fermentação estativa é um processo que permite uma bioconversão mais rápida do que os processos atuais. É importante destacar aqui, né, que essa retirada do etanol, né, possibilita romper, né, como eu quero reafirmar isso, possibilita romper a barreira do teor da concentração de açúcar, né, que a gente pode alimentar numa dorna de fermentação.
quais são as vantagens desse processo, né? Então, eu quero discutir um pouquinho aqui o que nós já temos de concreto, né? Então, o que a gente pode observar como vantagem, né? Olha, o processo ele se torna mais produtivo, né? Por que ele se torna mais produtivo? Porque como a gente rompe essa barreira da concentração de açúcar, né, que pode ser alimentado numa dorna, né? Nós já temos indícios aí de pesquisa de laboratório, em escala piloto, os valores aí, de concentração de açúcar, já atingimos valores 3 vezes maior do que se é utilizado hoje, né? Então, eu tenho um processo que é pelo menos 3 vezes mais produtivo, ou seja, né, uma única dorna, né, ela teria um efeito equivalente a uma dorna ou um processo clássico 3 vezes maior do que, né, o processo, vamos dizer assim, com um kit extrativo, certo? Bom, se eu alimento um mosto mais concentrado, né, então, na verdade, eu estou fazendo aí o papel da bioconcentração da vinhaça antes, né? Então, eu estou fermentando um mosto mais concentrado e, consequentemente, nós obtemos obtemos vinhaças mais concentradas, né? E essa vinhaça mais concentrada, né, é um grande objetivo hoje do setor sucroalcooleiro, né, diminuição do volume de vinhaça. Né? Então, a fermentação extrativa possibilita, sim, a redução do número de vinhaças, do volume de vinhaça produzido, né? E nós temos valores otimistas, né, e que eu vou estar mostrando para vocês nas próximas transparências. Também ela possibilita aqui, né, o projeto de plantas mais compactas. Né? Então, se a fermentação extrativa, né, o processo ele for projetado para a fermentação extrativa, né, ele equivale, né, como eu comentei, eu posso usar mosto mais concentrado, então o volume de dorna, o volume de equipamento diminui, porque no final das contas eu vou ter um vinho fermentado com maior teor alcoólico. Né? E isso tem uma série de impactos que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, como redução do consumo energético também. Né? Então, concentrar um vinho, né, que parte aí, de uma graduação alcoólica maior, implica aí redução do consumo de vapor na etapa de destilação. Bom, consequentemente, nós temos, lógico, redução, né, dos custos de investimento com equipamento, né, equipamentos de menor tamanho. Nós temos trocadores de calor também reduzidos, né, sistema de tratamento de efluentes também, né, a redução desse tratamento de efluentes. Né. E outra coisa também bastante interessante que a fermentação extrativa possibilita, né, é o controle da temperatura das dornas do processo. Né. Então, nas próximas transparências também eu vou explicar um pouquinho disso aí, né, mas o ato de evaporar, o ato de extrair o etanol da dorna à medida que ele é produzido, praticamente anula o calor gerado pela fermentação. Né, ou seja, a fermentação, né, esse processo bioquímico de transformar açúcar em álcool pela levedura como um biocatalisador, isso gera energia. Né? Então, os processos fermentativos atuais precisam ser resfriados. Né? Como o Oliveira muito bem falou, né, existe uma grande perda da quantidade de água aí no processo de evaporação, né, e essa água, né, ela é utilizada basicamente para o resfriamento das dornas. Né. Então, vamos dizer assim que a fermentação extrativa, né, ela anula o efeito, né, exotérmico da fermentação. Né. Então, ela anula o efeito da liberação térmica dessa biotransformação. Certo? Bom, isso não é uma coisa que está na nossa imaginação ainda, então ele já tem etapas de desenvolvimento. Né? O que eu mostro aqui para vocês é concepção, que está fundamentado na questão da minha tese de doutorado. Né? No laboratório, o pessoal morria de inveja de mim, porque era o único cara que trabalhava com um sistema que tinha 3 níveis, então tinha um triplex, né? Um processo triplex, vamos dizer assim. E dentro dessa parafernália que vocês enxergam aqui, né, nesse pontinho marrom aqui está o fermentador. Né? Ou seja, por incrível que pareça, né, o desenvolvimento do processo em escala de laboratório, ele se mostrou mais complicado que até então o desenvolvimento desse processo nas ampliações de escalas, né, no scale-up do processo. Tá? Então, nós tínhamos aqui volumes extremamente pequenos, então o volume de dorna aqui de 2 litros, tá? Aqui em cima estava o nosso tanque flash, vamos dizer assim, o processo totalmente instrumentado, controlado. Eu era, né, o gerente, o controlador e o peão que limpava, né, as bagunças quando o sistema desandava, vamos dizer assim. Então, esse aqui é a concepção da ideia que foi desenvolvida na Unicamp. Né? Graças a esse projeto, né, isso despertou o interesse do Centro de Tecnologia Canavieira. Né? Então, desde 2006, eu trabalho no CTC como pesquisador na parte de produção de álcool. Né?
E o meu principal projeto dentro do centro é transformar essa realidade de laboratório numa realidade industrial, né? Então, o CTC disponibiliza uma equipe de desenvolvimento, né, que estão representando parte dos meus colegas aqui na plateia hoje, né? E também nas próximas transparências nós vamos mostrar o estado, né, o status atual desse projeto e quais são as perspectivas dele para aí 2 anos no máximo. Nós já fizemos um desenvolvimento numa pequena planta piloto, né? A ideia é formar um pouco, né, consolidar um pouco a ideia desse conceito, né, e ver quais são os problemas que ele poderia ter numa escala um pouco maior daquela que se encontrava em laboratório, né? Então, basicamente, eu vou usar essa transparência para explicar porque ela é mais limpa, né, do que a anterior, né? Então, o que é a ideia da fermentação extrativa, né? Bom, aqui eu tenho meu processo fermentativo, vamos dizer assim que eu tenho o meu fermentador, tá? Ele está representado aqui como um fermentador contínuo, mas ele poderia ter diversas configurações, né? Ele poderia operar tranquilamente num sistema batelada alimentada, né, com reciclo de células, sistema, né, contínuo, cascata. Ele tem essa flexibilidade, tá? Então, o fermentador aqui, ele representa aqui o processo fermentativo, seja ele qual for, tá? Então, o que é a vantagem, né? O que é a fermentação extrativa, né? A fermentação extrativa nada mais é do que a colocação, né, que nós chamamos de um kit extrativo, né? Ou seja, né, se a gente pensar numa aplicação industrial futura dessa tecnologia, a gente não precisa falar para a usina, ó, vai abaixo e compra, né, começa do zero com a fermentação extrativa, mas sim colocar, né, vamos dizer assim, um kit, né, botar um add-on, né, que representa aí um avanço tecnológico no processo, tá? É lógico que a gente precisa ver quais são as melhores configurações, cada unidade é cada unidade, mas a ideia básica, o que é disponibilizar a tecnologia para as usinas, né, associada à CTC, né, que tenha ganhos tecnológicos de produtividade, né, e o que tem indicado também um pouquinho de rendimento, né, e além da questão da sustentabilidade para o setor também. Bom, então vamos lá. Parte do vinho fermentado aqui, né, durante a fermentação, ele é desviado por dispositivos de bomba, onde a gente arremeta ele, né, a gente manda ele para um tanque flash, tá? O que vem a ser esse tanque flash, né, esse famoso tanque flash que eu estou falando com vocês aqui já há uns 10 minutos, né? Esse tanque flash é um reservatório, ele tem um volume bem menor do que o volume da fermentação, tá? A gente espera que é um décimo do volume da Dorna ou menos, né? Então, esse tanque flash ele opera numa condição de vácuo, ele está em baixa pressão, certo? O que acontece, então? Aqui está ocorrendo a fermentação, então esse líquido fermentado, quando entra no tanque flash, né, ele encontra uma condição de pressão e temperatura que dá, né, o seguinte indício para ele: olha etanol, né, olha álcool, né, você está numa forma líquida e essa forma líquida não é a forma mais ideal para você nessas condições de temperatura e de pressão, né? Aqui você se sente à vontade se você ir para a fase vapor, fase gasosa. Então, o etanol ele muda de fase, né, ocorre uma mudança de fase, né, na entrada desse vinho no tanque flash, né? Então, essa mudança de fase, né, então, existe aqui uma corrente gasosa, e essa corrente gasosa, né, ela é uma corrente mais rica em etanol do que a parte líquida que fica no fundo do tanque flash, né, e que retorna para o processo fermentativo, né? Ou seja, né, a gente faz tipo uma recirculação de parte do vinho fermentado nesse dispositivo extrativo, tá? Bom, então está claro que aqui no tanque flash é onde ocorre, né, a separação de uma fase gasosa mais rica em etanol, né, do que a parte líquida que retorna. Então, né, a parte líquida ela é empobrecida na questão etanol, tá? Essa fase gasosa, então, ela sai, né, a gente tem, né, dados que mostram para a gente que esse etanol evaporado ele está numa concentração que representa aí o topo da coluna A, né? Então, a concentração do álcool que sai aí desse sistema de evaporação, ele está mais ou menos com 50 graus GL, né? Que é ali mais ou menos a metade, né, do processo da etapa de concentração do etanol, né?